Eu já vou falar de limites para ti. Só saiba que existe, vamos dizer assim, os limites tabelados, que tu não faz a continha. Tu simplesmente pega a resposta numa tabela, né? E, bem, isso é importante porque muito do cálculo é baseado nisso. Por exemplo, as derivadas. Existe uma explicação para o que é derivada, existe um método de chegar nas soluções, mas, de modo geral, quando aparece uma derivada para você, você tem que saber a resposta de cor. Não vou trabalhar com isso, não. Pois é, mas é isso. Então, bem, tem uma tabela. Então, sabe assim, um dia pedir, qual que é a derivada disso? Olha lá na tabela que vai estar a resposta, provavelmente. E também tem a tabela de integrais, né? Mesma coisa. Tu tem uma função e tu quer integrar ela. Também tem uma resposta tabelada. E aqui entra o primeiro ponto, né? As integrais, elas são a função inversa da derivada. O que significa isso na prática, né? É que nem x quadrado e raiz quadrada, né? Um é o inverso do outro. A derivada, eu entendo que é o ponto sequencial imediato a um ponto de referência, não é isso? Onde eu calculo ali uma relação para entender a distância tangente daquele outro ponto, não é isso? Tangente é uma palavra importante aqui. Bem, vamos direto para a derivada, então, porque derivada é necessária e imprescindível para entender a integral. Então, olha, a gente está passando tudo isso aqui, tá? Tipo, trocentas páginas por segundo. E a apostila, ela já é concisa, né? Um livro de cálculo é bem maior do que isso. Sim. Aqui tá os limites. Eu vou falar rapidinho sobre o limite, tá? Tá bom. A gente falei para derivada. Então, limite é uma espécie de função que pega o parâmetro variante da tua equação e faz ele ir para um determinado valor específico. Aqui, por exemplo, né, digamos que a gente esteja falando da área de polígonos. Então, se eu pego a grandeza lá, o n, que representa a quantidade de lados do polígono, e eu tendo esse n a infinito, eu vou encontrar que a área do polígono com n tendendo a infinito é igual à área de um círculo. Então, existe muito vínculo com a realidade do que é limite, né? Então, mas limite é basicamente tu não exatamente encontrar qual é o valor num determinado ponto, mas sim a tendência do valor para aquele ponto. Então, são duas coisas diferentes, tá bom? Então, por exemplo, se tu olha para essa função, tu vê que quando o valor de x tende a 2, a cada vez se aproximando mais de 2, a resposta se aproxima cada vez mais de 3. Tanto pela esquerda, ou seja, para valores menores que 2, quanto pela direita, valores maiores. Está se aproximando de 3, cada vez mais próximo do número 3. Então, isso é um limite. É você perceber essa tendência, tá bom? Então... Que é uma proporção ou uma... Ou assim, eu vou chegar ao ponto onde eu vou... Porque limite, para mim, é uma coisa que é o corte, né? Entre uma coisa e outra. Tá? Olhando pela palavra. Mas quando eu estou pensando nesse caso, é o ponto mínimo ou máximo daquela relação que eu estou pesquisando? Não, ponto mínimo e máximo já é algo que envolve derivada. Não tem a ver com mínimo e máximo ou não. Entendi. Tem a ver com realmente você se aproximar do valor de x que você quer analisar, que aqui no caso é 2, e ver a qual valor a tua função tende. Se é que ela tende, né? Às vezes não tende. Veja que não é a mesma coisa que simplesmente pegar o 2 e jogar na equação. Aqui é, né? Tipo, nesse caso em específico é. Se tu jogar 2 aqui, vai dar 3 nessa equaçãozinha. Essa equaçãozinha é que gerou esse gráfico. Mas às vezes não é. Tipo, e ela é denotada daquele jeito, né? L é limite de x até 2? Tendendo a 2. Isso. Agora, veja que nem sempre você pode simplesmente colocar o valor na função para saber qual é o limite. Aqui, por exemplo, olha só. Se você colocar 0 no lugar do x, vai ficar 0 em cima e 0 aqui, né? Vai ficar 1 menos 1 embaixo, 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Então, é um valor que não tem significado matemático. Toda vez que aparece 0 dividido por 0, na realidade, isso está escondendo a resposta verdadeira da conta, como é o caso aqui. Entendi. Aqui, se a gente entender o x a 0, daria 0 sobre 0. Só que o limite é 2. Nada a ver. Entendi.
Entendi. Então, por exemplo, quando eu tenho algumas funções lá, que são, por exemplo, funções sigmoides, todo e qualquer número negativo, ele considera, abaixo de 1 ele considera como zero. E todo e qualquer número acima disso ele considera como 1. Ele define claramente esses limites, que, por exemplo, essa classificação entre 0 e 1, ela parte de um critério. Aham. É que eu não conheço esse negócio chamado função sigmoide, mas acho que tu tá falando de uma função com um domínio bem específico, né? É uma função que é como se fosse uma reta em 0 até que ela chegue em 1, e aí 1 ela sobe verticalmente e para sempre a todo... É isso aí, quase. Isso aí. Quase isso? Porque na realidade essa reta aqui, ela é de baixo, ela é no eixo. Ah, tá, Então, tudo bem. A gente só toda... teria o zero, né? É, então é Entendi. bem isso. É o que a gente chama de função degrau, às vezes, na matemática, mas aí já é numa outra matéria, já. É equações diferenciais. Mas sim, aqui não tem. O que você está falando não tem exatamente a ver com limite, mas, de certa forma, tem, e quando a gente for estudar essa conta aqui, a gente vai falar sobre isso. Tá. Ó, que tem a ver com continuidade. Então, olha só, aqui voltando, né? Se eu jogar se eu jogar zero aqui, vai dar zero dividido por zero. Mas se eu pego a função e jogo valores próximos de zero nela, próximos, não zero, jogar próximos, Uhum. vai dar aproximadamente 2 a resposta. Entendi. Então, essa é a ideia do limite. Tá? Claro, existem vários cálculos para chegar nessa resposta que a gente não vai fazer. Não tem como. Só para tu Obrigado, entender a fico ideia. feliz. Aham. Agora, olha só. O que tu está falando, eu acho que é de limites laterais, mas mais precisamente continuidade de função. A ideia é o seguinte: existe, às vezes, situações onde tu tem buracos, né? Por exemplo, aqui a função ela está descrita desse jeito esquisito. Ela não é uma coisa contínua, ela tem um buracão. E daí o limite te ajuda a perceber esse buracão. Né? Por exemplo, aqui o próprio gráfico da função é isso que tu falou, né? Só que tem ele está em -1 ali. Poderia ter arrumado isso para ficar em zero, não tem problema. A questão é o seguinte: quando tu faz o limite dessa função, tu vai ter limites diferentes, olha só, para o mesmo número zero. Pela direita tu tem um valor e pela esquerda tu tem outro valor. Entendi. Então tu chega na seguinte conclusão, isso que tu tem que decorar, tá? Para a função ser contínua num ponto, no caso aqui no x0, né? O valor do limite pela esquerda e pela direita teria que dar o mesmo valor, e não deu, né? Então essa função aqui que tu tá vendo não é uma função contínua. Então Entendi. claramente tem um baita de um buraco ali. Tem um espaço de valores que ela não classifica, teoricamente, né? Ela não gera resultado no outro eixo. Sim, sim. Sim. A ideia é essa. Bem, daí ele fala mais um monte aqui sobre limite, a gente vai pular tudo isso. Já entendeu Obrigado. a ideia da aproximação? Uhum. Estamos pulando coisa pra caramba aqui. Não, são vários anos, rapidinho. Em 10 minutos a gente já viu o quê? Olha Anos só. de aula. Anos de cálculo, cara, que monstro. Eu tive uma amiga que ficou 8 semestres fazendo cálculo 1. Nossa senhora, não, tô bem. Na época que era difícil passar na faculdade. Hoje em dia, esse negócio. Pelo menos lá na faculdade que eu me formei, né? Hoje em dia o pessoal tá passando tranquilamente lá por causa das provas virtuais, né? Tal. Ah, sim. Eu tô esperando uma dessa para estatística. Boa Aqui. sorte. Falando nisso, se tu quiser uma ajudinha assim mais direta ao ponto, eu posso te ajudar, tá? Tá, não, tranquilo. Eu tô querendo pegar essas bases porque é o seguinte, não adianta, essa matéria que eles... Tá tudo errado, porque assim, eu tô estudando uma parada que é prática, que tá dentro de uma faculdade de matemática, que tá mais para pura do que para aplicada, até onde eu tô percebendo. Sim, tá sim. Mas o que eu tô entendendo é que tá todo mundo desconfortável, inclusive os matemáticos que estão estudando comigo, então eu tô me sentindo menos pior. Você não tem por que se sentir mal, velho. Tá Hum. louco. Tua formação não tem nada a ver com isso. Eu que além de ter me formado e tudo mais, doutorado e tal, trabalho com isso todo dia e não tô conseguindo resolver as coisas que tu me traz. Então,
É assim, aquela questão que eu te passei, eu estava batendo a cabeça nela no final de semana inteiro. E aí, na hora de apresentar o resultado, que ele teoricamente corrige do jeito dele, torto de corrigir, na hora que ele foi corrigir, um aluno falou: olha, professor, só para entender uma coisa, essas questões são muito difíceis, a gente não está planejando fazer isso numa prova, não, né? Aí ele falou: não, então quando um aluno que, tipo, teoricamente também tem esse background de matemática perguntou isso, acho que me deu uma liberdade maior para olhar isso com mais calma. Com certeza. Então tá. Então, limites, check. Limite já foi. Bateu já. Portanto, o limite é tu entender a questão daquela continuidade do buracão lá. E também é com limite que a gente obtém derivada. Por causa do limite. Entendeu? Então, para entender a derivada, entra aquilo que você falou da reta tangente. Então, eu vou te dar uma explicação básica aqui. A gente tem uma função, essa preta aqui, f de x, e a gente pode pensar, então, em dois pontos dela, o ponto P e o ponto Q. E a gente pode passar uma reta entre esses pontos, que é a reta vermelha aí. Beleza. Essa reta vermelha, ela vai formar um triângulo aqui, né, associado ao ΔY, que é a diferença das alturas aqui, do y0 e do y1 de cada ponto, e o ΔX também, diferença dos x's. Muito bem. Até aí, tudo tranquilo, ΔY, ΔX, triângulozinho, esse ângulo aqui dá para obter por ΔY dividido por ΔX, vai ser a tangente do ângulo, coisas básicas lá da trigonometria. Agora, o cálculo vem da seguinte forma: digamos que eu queira aproximar esse ponto Q do ponto P, porque me interessa fazer uma reta que passa por apenas um ponto da função. Essa reta vermelha está passando em 2. Mas se eu aproximar o ponto Q, fazendo o ponto Q tender ao ponto P, então eu vou ter uma reta tangente, que passa num ponto só. Isso eu entendi, isso eu consigo entender. Para tu fazer isso, tu tem que fazer um limite, porque tu vai tender a distância do x1 até o x0. x1 até... Onde você está falando fazer... x1? Ah, tá, x1 até é o a x0 coordenada aqui. do ponto Q. Isso. Isso, x1 é a coordenada do ponto Q, então tu vai aproximando ele do ponto P. Daí, bem, tu tem que fazer um limite, porque vai ter divisão por zero, né? Se tu quer que o x1 seja igual ao x0, tu vai ter, né, que tenda, então que ele seja igual. Tu vai ter que fazer um limite, porque vai ter divisão por zero. A gente só resolve divisão por zero se fizer limites. Né? E daí, adaptando um pouco aqui a função para fazer o fato que a gente quer, que é o ΔX, a distância entre os pontos seja zero, a gente chega nessa expressão aqui. O que é essa expressão? Essa expressão me dá o valor do coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é a inclinação da reta, beleza? Sim. Então, beleza. Então, vejo que a inclinação está mudando aqui. Quanto mais eu me aproximo do ponto P, não é mesmo? Isso. Então, por isso que a inclinação vai ser diferente para cada ponto. E daí, se tu quiser encontrar... daí, se tu quiser encontrar a equação da reta tangente num determinado ponto, tu vai escrever a equação de uma reta. Isso aqui é a equação clássica de uma reta, a gente aprende na escola. Aqui tu vai colocar o ponto, a coordenada do ponto, né? A coordenada y, a coordenada x, e aqui você vai colocar esse m que surge dessa expressão. Só que essa expressão aqui, ela é a definição da derivada. Tá. Então, isso é a derivada. Só que é derivada pela definição. Então, o m, na verdade, ele é o valor da derivada da função... Que é calculado nessa fórmula de cima, multiplicado pela diferença entre x e x0. Só que é a derivada da função no ponto específico que tu está estudando. Sim, que teoricamente então, faz a tende derivada, a ser a menor distância entre o ponto P e o próximo na direção de Q, não é isso? De certa forma, ó, vamos ver na prática para tu entender melhor. A gente tem uma função aqui, essa aqui é meio genérica, vamos para uma mais pronta já. Temos essa função aqui, 3x² mais 5. Quero fazer a reta tangente no ponto cuja abscissa é 4. Qual é a reta tangente no ponto cuja... A reta tangente é essa curva aqui, né? No ponto cuja reta tangente é 4. Isso, x igual a 4, exatamente. Tá. Muito bem, então o que eu tenho que fazer, né? Primeira coisa é descobrir qual é o ponto. Eu só tenho a coordenada x, como tu mesmo falou. Para descobrir a y, eu pego e jogo na função, jogo x aqui. Faz a conta, beleza. Isso. Daí a gente encontra que é 53, beleza? Tá bom. Beleza, então aqui é 53, aqui vai ficar o 4, agora eu tenho que encontrar o m de t. Então, aqui ele está fazendo a derivada pela definição.
Só que, como eu te falei, derivada é algo que tu decora, né? Então, eu olhando para essa função aqui, eu sei que a derivada é 6x. Tá. É 6x porque cai o 2 multiplicando 3 e diminui o em cima, a derivada de constante é zero. Então, vai ficar 6x. Tá Beleza? bom. Uhum. Daí a gente, como a gente quer o coeficiente angular é a derivada no ponto, então agora que deu 6x, eu jogo 4 ali no x. Então 6 vezes 4 é 24. Por isso que ficou o m igual a 24, olha só. Tá, na verdade, você achou o ponto, ou seja, o 53 é o ponto É a coordenada y em... do ponto que eu quero a Isso, reta tangente. tá. Então, entre 24 e 53 eu vou ter uma reta, é isso ou não? Eu tô viajando. Não. A reta é algo infinito, ela existe em todo plano Ah, sim. cartesiano. Aqui está a tua curva, que a gente estava querendo fazer a reta tangente, a preta, tá? Uhum. Ah, da Essa equação, ok. Isso da equação, exatamente. E aqui está a reta tangente que a gente acabou de obter. Ela é tangente justamente em x igual a 4, olha só. É Ela quase passando tan... 53. Isso, ela passando tangencialmente, exatamente. Então, o ponto onde a reta tangente encontra a curva, que é o ponto de tangência, é em x igual a 4, y igual a 53. E vai dar um menos 40 e poucos quando ela cruza y, é isso? Quando ela cruza. É, provavelmente. Dá para descobrir, né? Agora que a gente tem a equação dessa reta, se eu quero descobrir o valor onde ela cruza y, é só jogar x igual a zero. Então vai dar Menos. menos 43. Uhum. Tá. Isso aí. Beleza. Tá, entendi. Aí, me diz uma coisa. Quando eu estou fazendo. É porque. Você pode subir naquele exemplo onde você me explicou a função, que é tipo uma curva. Tipo essa curva é essa aqui, tá bem? Quando eu estou fazendo uma análise de identificação do, do ponto mais baixo de uma curva no espaço multidimensional. Ou seja, eu tenho essas ondas aí num plano onde eu tenho diversos vales e picos. E aí eu defino aleatoriamente um ponto e eu vou, a partir desse ponto, a cada step que eu defino, fazendo esse ponto P ou Q e mexendo numa direção. Só que se ele vai para cima ou para baixo, é de acordo com o valor que ele calcula essa essa determin, essa derivada aí, fala determinante, essa derivada. Sim, o ponto de máximo ou de mínimo tem a ver com a derivada. Uhum. É, que ele, na teoria, lá que eu aprendi, inclusive hoje, né, assim, aprendi que eu falo, já sei fazer funcionar, mas eu tô aprendendo o que tem por trás do algoritmo. Eles chamam de gradiente descendente, que é a forma de identifica o valor. Se ele é positivo, ou seja, quer dizer que o vale está mais próximo, então eu sigo na sequência. Se ele está negativo, quer dizer que eu estou subindo, então eu vou no sentido contrário da movimentação, até que eu acho o ponto mais baixo desse vale. Ele está fazendo contas de derivadas, não é isso? Sim, está. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo a derivada. No caso, ele está. Para encontrar esse ponto de máximo e mínimo, tu deriva igual a zero, né? E tem um motivo para isso. Olha só aqui. A gente está tendo retas inclinadas, com uma determinada inclinação. Então a inclinação ela tem a ver com o funcionamento da tua função. Deixa eu te mostrar aqui no Python. Eu tinha um vídeo muito bom sobre isso, só que eu nunca consigo achar ele no meio da aula, então não vou perder tempo com isso. Eu vou eu mesmo desenhar. Olha só o que acontece aqui. Tem um plano cartesiano aqui, tem uma função qualquer. Está aparecendo aí para você? Tá. Então a gente está pensando em pontos de máximo ou mínimo. Né? O que define um ponto de máximo ou mínimo? É simplesmente o fato de que para trás dele é crescente. Veja, os números estão crescendo. Uhum. E para depois é decrescente. Está decrescendo. Isso. Pouco, mas está, né? Uhum. Esse aqui é um ponto de máximo. Esse aqui é um ponto de mínimo. Esse é outro ponto de máximo. Esse é outro ponto de mínimo. Uhum. Agora, o que a derivada tem a ver com isso? Né? Vamos pensar, eu pegar uma reta tangente aqui, ó, por exemplo. Ó, a tangente nesse ponto, beleza. Uma outra reta tangente aqui, que seja. Tangente.
Então elas têm inclinações interessantes. Se eu pegar num lugar de decrescência, ela vai ter uma inclinação para baixo, tá vendo? É uma reta decrescente. Ah, tá. Aqui é Então o uma reta coeficiente angular crescente. vai ser negativo. Exato. Mas num ponto de máximo ou mínimo, ela sempre é horizontal. A reta tangente é sempre Ah, sim. horizontal. Faz sentido. Porque o ponto mais próximo é muito tão próximo que ela é zero de Exato. inclinação. Ou seja, o cosseno entre elas, a variação de cosseno entre elas é nula, não é isso? Exatamente. Então, a melhor forma, a única, Nossa, na eu fiquei real, até orgulhoso de mim agora. a melhor forma de tu obter um ponto de máximo ou mínimo é simplesmente tu derivar a tua função e igualar a zero. Só que tu estava me falando sobre funções de várias variáveis, né? Então, É. isso é muito mais difícil em várias variáveis, mas muito mais difícil. Não, mas o computador faz, aí é tranquilo. Eu só queria entender a lógica. Ah, tá. Porque Bem, assim, o que eu vou te falar o acontece? Quando... seguinte, o computador às vezes não faz, porque Não, mas eu tenho nesse caso. softwares aqui que ele nunca funciona, dificilmente ele funciona Não, para mas por mais exemplo, variáveis. quando eu tô. Mas aí tem opções, né? Ou você faz um principal, uma PCA, né? Que você identifica quais são e reduz a dimensionalidade dessa análise, ou você deixa processando e reza para estar certo em algum momento. Porque a ideia é que eu vejo, tá? E aí é muito ainda empírica, porque é com base no que eu fiz de prática, mas ainda não peguei um exemplo tão robusto para provar. Tu faz no A, Python, né? quando eu estou falando de redes neurais, é esse o trabalho que a gente faz. Quando eu tô analisando uma rede artificial, uma ANN, né? Artificial Neural Network. Isso. Ele faz isso, ele identifica qual que é o menor mínimo nesse espaço multidimensional. Só que vai variar bastante a rapidez da localização a partir de um ponto inicial que é randômico que eu escolho. Entendeu? Então Uhum. ele vai navegando nesse relevo até achar e eu defino o limite para quando ele para. Então, Essa parte mais computacional aí eu vou ficar te devendo, porque eu não, não não, eu manjo sei isso, é absolutamente só nada. porque eu entendi a lógica agora. Então, Entendi, beleza, que bom. Então entendi. tá, Então vamos. tá, a gente já cobriu hoje, ó, só nessa aula, limite e derivada. Isso. Ó, A gente viu a derivada mais prática aqui. Daí, claro que tem várias outras coisas aqui de derivada, como as técnicas de derivação, avaliar se uma função é uma função contínua, etc. Daí a gente vai passar tudo isso. A gente vai passar também por resolução de problemas envolvendo cálculo. uhum. Daí, quando a gente passar por tudo isso, a gente chega em integral. Tá, mas vamos lá. Tá? Então, aí você vai me passar um vídeo também, né, que você falou sobre derivada depois. Eu ia, mas eu não sei onde está o vídeo, tem que achar aqui. Se eu achar, daí eu te mando. Tá bom. Beleza, integral indefinida, né? Que existe dois tipos. Tu falou agora há pouco. Ah, às vezes na cobrinha tem número em cima e embaixo. Né? Então, nem sempre. Né? A primeira integral que a gente aprende, ela não tem os números em cima e embaixo, que é a integral indefinida. É aí que tu entende a integral de verdade. Com o número em cima e Uhum. embaixo, daí a história já é outra. A questão é o seguinte: integral indefinida. A gente nem viu o que é integral ainda, não vem querer me enrolar, não. Agora a gente tá vendo integral aqui. Ah, é verdade, tu não tá vendo a minha tela aqui. Deixa eu pôr. Eu tava arrumando aqui, só que tu tava vendo o O gráfico. Paint. Né? Beleza. Então tá, a integral é o seguinte, cara. Como eu te falei no começo da aula, a integral é o contrário da derivada. Que nem o x quadrado é o contrário da raiz de x. Uhum. Né? Então é o seguinte, quando a gente faz a derivada de uma função, a função muda. Lembra? A função lá naquela hora era 3x ao quadrado mais qualquer coisa, daí eu fiz a derivada e deu 6x. Né? Uhum. Então, tudo bem. Daí, a ideia é o seguinte, eu tenho que olhar para o 6x e pensar, qual função foi derivada para que surgisse o 6x? Se eu olho para o 6x e percebo que surgiu devido ao 3x ao quadrado ter sido derivado, então eu entendo que é a integral. O integral é a função que gera a função que foi derivada. Olha só. X ao cubo dividido por 3, por exemplo,
é a função primitiva de x ao quadrado. Ou seja, se tu deriva o x ao cubo por 3, vai dar x ao quadrado. Então, eu não vou te explicar o porquê, mas isso vai acontecer. Se tu deriva o cosseno de x, vai dar menos seno de x. Se tu deriva o e na menos x, vai dar menos e na menos x. Então, essas funções aqui são as funções primitivas destas. Ou seja, se eu integrar essa função aqui, o x quadrado, vai dar x ao cubo dividido por 3. Se eu integrar menos seno de x, vai dar cosseno de x. E assim Entendi. sucessivamente. Eu Essa é entendi a lógica, não entendi a conta, mas assim, você está me falando que naquela que a gente viu, que era 3x mais 5, e a gente achou que era 6x a derivada. 3x ao quadrado mais 5. Uhum. Deu 6x a derivada. Uhum. Você só vai descobrir que uma é o 3x ao quadrado, é o que gera o 6x, se você fizer o cálculo da integral. Exatamente. Exatamente. Então, é isso aí. Por exemplo, aqui está a tua amiga cobrinha aqui, ó. Integral de x ao quadrado dx, x ao cubo mais 3. Esse c aqui é uma constante arbitrária que sempre aparece quando tu faz uma integral indefinida. Só aceita. Se for te explicar, fica um dia te explicando por quê. Tá. Esse d aqui é de variável qualquer. Sim. O dx é o teu diferencial. É Tá. como se fosse o passo. O erro, tá. Ou o passo. É o passo. O erro é o passo, c, né? É o que tu vai somando de dx em dx, entendeu? Ah, sim, sim. O erro não é o c é outra coisa. Tá bom. Beleza, mas veja, essa integral ela ainda está indefinida, né? Eu vou falar de integral definida, mas antes eu quero mostrar para ti que existem umas propriedades para resolver integral. Tem propriedade para caramba, na verdade. Isso aqui são propriedades, não são integrais para tu decorar ainda. Tá. Aqui estão as integrais para decorar. Então tem muita coisa, né? Tipo, outra não tem nem HD para isso na minha cabeça. Vou copiar talvez isso, essa aqui essa aqui tu tem que decorar, olha só. Essa aqui, infelizmente, tu não vai entender nada de cálculo se tu não decorar pelo menos essa. Só essa primeira aí que eu te mandei. Ela diz o seguinte: se tu tem um x elevado a qualquer coisa que seja, tipo x ao quadrado, a integral dele vai ser x, o quadrado é 2, né? O n é 2. Então, x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Ou seja, a integral de x ao quadrado é x ao cubo dividido por 3. Espera aí, deixa eu anotar para eu entender. Estamos falando que se eu tenho uma integral de x ao quadrado... Isso, o n é 2. O n está lá em cima, que é ao quadrado, é 2. Isso. E aí, para eu chegar na integral dela, eu pego esse n mais 1... Isso. E divido por n... Mais 1. Mas se eu divido n mais 1 por n mais 1, dá 1, não dá não? Não. O n mais 1 fica no expoente do x. Ah, tá. Então, por exemplo, eu tenho algum valor x multiplicado por n mais 1 e divido isso tudo... elevado a n mais 1. Isso aí. É só porque eu divido isso tudo por n mais 1. Sim. Elevo... Então, por isso que vai ficar x elevado a 3 dividido por 3. É elevado, né? Não corta, porque está elevado. Sim. Eu falei de baixo. X ao cubo dividido por 3. Exatamente. Tá. Então, se tu fosse integrar, por exemplo, x à quarta, ficaria x à quinta dividido por 5. Tá. E assim sucessivamente. Daí é isso aí. Bem, essas coisas, essa aí tem que decorar, ela é mega importante. Tem algumas propriedades aqui, como a integral da soma ser a soma das integrais, etc. Muito bem, isso é a basications de integral. Só que tu viu integrais definidas. Daí a história é outra. Tem que ter todas essas técnicas para resolver a integral, como eu te informei. Só que tu tem que entender o que é uma integral. A integral, na prática, ela serve para tu calcular a área abaixo de uma curva. Tá ótimo, que é isso mesmo que eu tô fazendo lá. Isso. É só isso que eu uso de integral até agora. Então tá aí a curva, né? Só que olha só. Para calcular a área embaixo da curva entre dois valores de x aqui, né? Não, vamos dizer assim, essa curva ela não tem uma equação tipo a área do triângulo, a área do círculo, a área do trapézio. Não tem. Então, o que a gente faz, né? A gente coloca retângulozinhos. Porque, primeiro, é fácil calcular a área de retângulozinhos.
E se tu reparar bem, né, esses retângulos aqui estão com uns puta erro para fora da curva aqui, né? Com certeza vai dar uma conta com bastante área a mais. Só que aqui já não tem tanta área para depois da curva. É a mesma curva, é a mesma área. Só que nessa conta aqui vai dar uma resposta mais aproximada. Entendi. Por quê? Sabe me dizer o porquê? Porque o erro residual é menor do que da outra, no somatório, não é isso? Aham. Mas tem um motivo. É uma coisa bem de computação aí. Não sei. Por causa do tamanho do retângulo, da base do retângulo, olha só. Esse retângulo é mais gordinho, a base dele é maior. Ah, Esses tá. verdes aqui. Esse aqui as bases são menores. Então qual que é a ideia? Tu fazer o passo cada vez menor. O passo é o dx, lembra? Lembro. Então tu faz o dx, no caso do cálculo, tender a zero. Tu faz que a base do retângulo tenda a zero, olha só. Então ela tendendo a zero, que é aquele que a gente chama de dx, a gente vai ter retângulos com base infinitamente pequena. E daí a gente vai chegar muito próximo da resposta. Mas para isso a gente tem que integrar, beleza? Daí a gente consegue a área embaixo da curva fazendo essa integralzinha aí. A mais legal para mim é que todas as curvas que eu estou analisando agora, a área debaixo da curva é 1. E aí eu consigo... Ah, tu tem funções normalizadas, então, tipo a gaussiana. Ah, tem um monte. Gaussiana é uma delas. Quisera eu que fosse só Gauss. Quisera. Mas elas são normalizadas. A maior parte delas são funções probabilísticas. Então, teoricamente, a probabilidade é de 100%, né? Em teoria. Ah, sim, se tu tá falando de probabilidade, sim. Aí tem que fazer... Tu tá fazendo aquelas distribuições normais lá, Z... Essa é de Z, boaça para mim. Agora, o resto é que tem umas lá que são do capiroto. Não são Gauss, não. Tem Tá umas feias amarrado. mesmo. Então tá. Bem, a ideia é essa. Então acho que eu Tá. consegui te introduzir o máximo possível aqui a integrais. Entendi. E aí, a gente falou de limites, derivadas e integral. Na próxima aula, que vai ter o final de semana entre uma e outra, eu vou investir em estudar isso, assim, randomicamente, e através do material também, que ele O deu, material que o teu sabe? professor passou. Ah, que ele deu. Eu posso passar alguma coisa aqui também, se tu quiser. E aí, pode ser. E aí o que eu ficar de dúvida, porque assim, sinceramente, eu não quero ir mais no detalhe do que a gente já tá indo, não, porque eu não tenho nem roupa para esse evento. Tem muita coisa que tem que ver, tipo, assim, eu tô dando aula para uma menina do ensino médio de cálculo, né? E a gente já tá, tipo, há 6 meses, assim. Claro, 2 horas por semana, mas a gente não terminou o cálculo ainda. Por exemplo, ele fala de derivativos, de valores reais, funções de reais valores multivariadas. Então, assim, tem umas coisas que eu vou ter que ver aqui e falar, ó, isso a gente não conversou, o que que é? Entendeu? Tem umas paradas que eu vou precisar de passar o olho aqui no material e ver o que eu consigo entender e o que eu vou precisar de gritar. Só me ajuda a entender isso aqui. Porque, sinceramente, eu não quero me formar em matemática em 6 meses. Então, não vai rolar. Cara, é a primeira vez na vida que eu vejo um negócio tão absurdo como o teu, assim, sabe? Uma pessoa que não tem formação em matemática tendo que resolver uns negócios de notação de Einstein. Notação de Einstein a gente não vê na graduação e tu tava aí nas tuas coisas. E assim, não é porque a minha faculdade é fraca, não, é. Minha faculdade é boa. E eu fiz o ITA, né? O ITA tu conhece. Pô, e não tem essas coisas. Só mestrado, doutorado, se tu escolher a área, que não é o teu caso. Não, e pra mim o que me dá mais, assim, sensação de inutilidade, eu sei que a linguagem de programação muda, eu sei que é bom você saber o que tem por trás da conta, mas uma coisa é você ter noções do que acontece por trás para você saber otimizar um parâmetro de uma função no computador, e outra coisa é pedir para você fazer uma parada que matemáticos, físicos e desenvolvedores já desenvolveram, já está pronta, para você desenvolver sem usar aquilo, sabe? Aí pra mim é surtante. Mas assim, Mas assim, apesar de eu concordar contigo, se tu tiver que resolver cálculos, muitos cálculos, tipo como eu faço aqui, meu dia todo fico resolvendo cálculos,
e tu for usar softwares, que é o que eu faço, eu uso software o dia todo, é importante tu saber de onde veio, pelo menos, as soluções. Uhum. Não, eu acho que faz todo sentido entender a conta. Total sentido para mim. O que a gente está conversando aqui são de conceitos altos, né? Sim. Mas eu acho que quando a gente está falando de programação, a gente não precisa saber, tipo, exaustivamente gastar o lápis inteiro fazendo a conta, se o computador já faz, entendeu? Que eu acho que é Claro. meio bizarro. Com certeza. Com certeza. Mas também eu acho que por hoje a gente pode encerrar, se Uhum. você não tiver mais nada para acrescentar nesse ponto, porque eu vou dar uma olhada. Não, qualquer outra coisa, a gente teria que abrir muita conta aí. Não quero não. A gente vai. Nem quero, tipo, de verdade. Eu vou assistir os vídeos que o professor do ano anterior deixou sobre conceitos preliminares de matemática. Vou vendo o conteúdo aos poucos, à medida que eles forem aparecendo. Eu acho que se eu conseguir passar bem por esses 3 conceitos que eu acho difícil, a gente fala de novo na segunda, não é? Isso. Tá certo o horário, né? Tá certinho, tá anotado agora do jeito certo. Tá. Aí o que a gente podia fazer na segunda, eu vou trazer, a gente pode dar uma revisada em limite, derivada e integral, porque eu vou fazer um estudo no final de semana. E aí no próximo, na quinta, a gente pode de repente dar uma olhada em, você vai me achar maluco, mas álgebra linear. Nossa, cara. Ai, gente, eu tenho que passar, tá aqui, ó, que inferno. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu nunca vi alguém tendo tanta matéria diferente em tão pouco tempo, cara. Sem ser da área, meu Deus. Álgebra linear é outra cadeira de 60 horas na faculdade que reprova, tipo, 80% da turma. Assim. A única matéria que reprova mais é cálculo. Mas eu nunca fui aprovado, então. O que eu acho? Eu acho que porque assim, se a gente for pegar leve, tem uma parte de funções e conjuntos que eu acho que é ridículo, assim. Eu posso ler e entender, e aí, tipo, eu vou estar, tipo, desperdiçando tempo contigo, no sentido de que você pode me ajudar mais, sabe? Com as outras coisas mais pesadas. Aham. E outra coisa é probabilidade, fundamento de probabilística, que eu acho que eu consigo ir sozinho nessa, mas eu acho, sinceramente, vamos deixar para chegar quinta-feira, segunda, a gente passa uma revisão com base no que eu estudar e a gente vê o que faz na quinta. Mas eu acho que talvez a álgebra linear seja uma boa, porque tem muita parada de vetor, muita. Tem umas coisas, eu não sei se você entende, é porque hoje eu vi um monte de parênteses novos nas apresentações. Parênteses. Tem sabe quando a gente faz o módulo de um número, que são duas barras horizontais ao redor do número? Sim. Quando essas barras são dobradas, o que isso quer dizer? Barras horizontais, barras dobradas. São duas barras horizontais, um X e duas barras horizontais. Pô, cara, só se tu me mostrar uma foto do negócio, uma imagem, senão não sei. Tô entendendo essa tua descrição. Eu vou te mostrar aqui, ó, a bizarrice que hoje estava na aula. Vou te mandar aí pelo WhatsApp. Só para você ver se é de comer ou de passar no cabelo, porque de Mande aí, fato. mande aí. Quer ver? Eu anotei que eu falei, eu quero entender. Ah, sim. Isso aí ele está falando do produto interno dos vetores. Sim, mas aí Sim. tá vendo debaixo da integral, que vai de menos Uhum. infinito? Aí tem, tipo, tem gente que falou comigo que isso é distância. Faz sentido ser distância? O módulo é a distância, só que as barras viradas ali, como tu falou, eu acho que ele está falando de produto interno ali.
Tá. E quando tem esse parênteses que parece um hexágono, assim, que é quase um sinal de maior ou menor, de dois Então, esse aí, vetores. ele é o produto interno. É tipo um produto escalar entre vetores. Ah, tá, mas aí quando, em cima dele, aquele X lá entre duas barras. Que porra é Aquilo essa? ali é módulo. Então, sim, é a distância. Aquilo ali é a distância. Ah, tá, entendi. Então tá, não, só pra ver se eu tô muito pirado. Não, E tá certinho. aí, o módulo, esse que tá no final, é o módulo da distância de dois vetores ao quadrado. Isso. Legal, entendi. Tá. Até pra ver se Show eu de consigo bola. entender essa. Que pra mim, esse negócio aí é hieroglifo, né? Você sabe, eu vou olhando matéria, vou aceitando. Mas obrigado, viu, Samuel, por hoje. Eu Valeu que agradeço bastante. aí. Qualquer coisa, só chamar, beleza? Tá bom, brigadão. Falou! Valeu, abraço.